O ano de 2025 pode ser muito positivo para as ações da Minerva. A gente está num contexto muito interessante, decisivo, e a gente vai ver hoje o porquê que essa zona é importante, porque eu acredito na recuperação, não só pelo gráfico, mas também por outras questões, até mesmo aí da valorização do boi. Tá? Então vamos entender todo esse contexto aí, vamos projetar nossos cenários de alta e vamos ver aí o potencial realmente das ações da Minerva. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Minerva BIF3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver aí esse contexto interessante que a gente está, porque a gente está testando um suporte fortíssimo, a gente tem um cenário do boi interessante e a gente tem alguns indicadores aí da ação mostrando aí que a gente realmente tem um potencial, pelo menos, de recuperação de toda essa queda. Tá? Então vamos entender tudo isso, o porquê que eu acredito nesse potencial de alta. Antes da gente continuar, como sempre, não esqueça o nosso canal de criptomoeda. No final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica, se inscreve aí, dá aquela força bacana para a gente conseguir crescer nosso canal lá também. E não esqueçam também mais duas análises para vocês no final do vídeo. Ainda tem boas oportunidades na bolsa. Tá? Então aproveitem. E o nosso curso também, promoção, mês da independência, só esse mês. Tá? Vocês vão ter um conteúdo de qualidade para entender como usar o gráfico para investir para longo prazo, encontrar pontos onde realmente faz sentido comprar, parar de comprar ação na hora errada. Tá? O nosso conteúdo é focado nisso e vocês também ganham acesso à nossa comunidade no Telegram, tá? De maneira vitalícia, vocês ficam para sempre lá com a gente, beleza? Então aproveitem, que é só até o final desse mês da promoção, tá? Então vamos lá, gráfico semanal aqui das ações da Minerva. O que a gente tem? A gente teve um falso rompimento aqui em cima, lá em 2022, a gente acumulou, falhou, topo duplo, aqui justamente testando essa zona, foi perdida, foi o nosso pivô de baixa. E a gente veio testar justamente o que? Esses fundos aqui do 6,80, o início desse movimento, tudo que a gente já mostrou aqui para vocês várias vezes. A gente fez uma grande acumulação nessa faixa aqui entre 6,50 e R$ 7. A gente rompeu aqui essa zona. E agora, justamente, o que a gente está vindo testar? Essa região. Ó, a gente rompeu o 7, voltou. Agora a gente tem que validar essa região e voltar a subir. Então a gente precisa ficar bem atento no comportamento da ação agora nessa semana que vai começar e, é claro, nas próximas semanas a gente vai conseguir romper essa região aqui do candle da semana passada e tentar formar esse pivô de alta, tá? Se a gente olhar aqui pelo gráfico diário, a gente brigou justamente no fechamento desse primeiro gap, que era o nosso primeiro alvo para ação, e a gente construiu justamente esse pullback, onde a gente teve aí uma resposta até interessante na sexta-feira, justamente nessa região de suporte. Isso vai gerar a tentativa justamente desse movimento, tá? Que é o que? Rompe, pullback e volta a subir, formação do pivô, onde a gente poderia projetar todo esse movimento para cima e daria justamente no fechamento desse gap, que é o nosso segundo alvo e o alvo mais importante aí da ação, que é justamente o que vai nos determinar aí a nossa tendência de longo prazo. Mas só o fechamento desse gap pelo preço de hoje, a gente já está falando em uma alta de 49%. Então, o potencial só nesse cenário aqui, na minha estratégia, já é muito bom, tá? Mas a gente tem sempre o nosso alvo, o mais otimista de todos, que aí é para o nosso ciclo de alta um pouquinho maior, mas mesmo assim a gente tem que passar por ele. Só vou deixar antes o lembrete para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, deixar um comentário. Digam se vocês gostam da ação, não gostam, vão comprar, deixa a opinião de vocês. Eu gosto bastante da ação, acho sim que tem bastante potencial de alta, tá? Então me ajudem a chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano, uma meta modesta para esse canal, e também vai ficar na nossa área de membros para vocês darem uma olhada aí, tá? Então, vamos ficar de olho nesse cenário e depois a gente abre a possibilidade, sim, de estar vendo no longo prazo a projeção, pelo menos desse pivô aqui, ó, todo de alta. Então, a gente está falando aí
de ver as ações da Minerva lá na casa dos R$ 20, tá? Mas é para um ciclo de bem mais longo prazo, e aí a gente tem que ficar um pouquinho mais atento e esperar pelo menos aí o fechamento desse gap. Mas esse fechamento do gap aí vai ser muito importante, tá? Passando agora para a nossa análise do futuro do boi gordo, a gente vê aqui como a gente tem um pivô de alta, na minha visão, já muito bem formado. A gente teve uma queda muito aguda lá de 2022 até o final do ano, até setembro do ano passado. A gente deixou aqui, ó, primeiro movimento de baixa, acumulou, segundo movimento de baixa. Agora o que a gente deve estar fazendo é justamente o pullback de toda essa correção, que vai nos dar justamente aonde? Nessa região aqui dos $300. Então a gente está falando da formação desse pivô aqui do futuro do boi na projeção deste pivô, que vai nos dar aqui o alvo justamente desses R$ 300. A gente está falando aí de uma valorização aí de mais ou menos uns 15, 16%. Isso aí já vai puxar a cotação, resultados e tudo para cima, né? Todas as ações do setor para cima. Então, também no boi gordo aqui, no futuro do boi gordo, estou bem otimista. Olha como a gente testou essa região importante aqui lá em setembro de 2023, tá? Então, fiquem muito atentos, viu? O contexto todo é muito interessante. Essa aqui é a nossa resistência mais importante também, tá? Na parte de notícias, a única coisa assim, mais relevante é essa compra da Minerva de uma empresa do setor elétrico, tá? Isso é bem interessante. Isso vai ser justamente usada no própria produção aí da carne. Então isso aí gera uma diminuição de custos e através aí dessa operação justamente ela vai ter energia elétrica suficiente para abastecer 9 de suas plantas no Brasil, tá? Então isso aí para um longo prazo vai gerar uma economia aí muito grande aí para a empresa, tá? Na parte dos indicadores, a gente tem o preço ao valor patrimonial 6,27. Se a gente for ver, é a média dela, tá? Ela sempre teve aí um preço ao valor patrimonial bem elevado. Se a gente for ver, tirando essa curva aqui muito negativa, sempre foi elevado. Então a gente já está na média, que é de 5,88. Então isso aí já é interessante. E claro que pelo número é alto, mas se a gente for olhar pelo histórico, não é tão alto assim. O preço do lucro realmente está muito alto, mas aí aumentando o lucro da ação já resolve também, tá? Que provavelmente é o que vai acontecer pelo que a gente viu agora há pouco na nossa análise, tá? Na parte de dividendos, a gente não deve ter dividendos esse ano, pelo visto, vamos ver. Vamos esperar aí algum anúncio, por enquanto não tem nada, mas a média dela também nunca foi lá muito alta, né? Com exceção lá de 2021. A gente tem o ROI voltando para a média também, a gente teve os últimos anos todos subindo bastante, de 2020 para cá, e agora a gente está retornando aí para a média histórica da ação, assim como a margem EBITDA sempre foi estável nessa região aí de 9,67, por aí, tá? Na parte de resultados, a gente vê o 2024 negativo, até por isso que a gente não deve ter aí um ano muito positivo, mas a gente deve ter um 2025 melhor, principalmente se a nossa análise do boi realmente se concretizar. A gente deve ter um 2025 positivo. Essas aquisições também das plantas da Marfrig pela Minerva deve gerar também alguma coisa positiva. Vamos ficar bem atento. De 2020 para cá sempre teve lucros. Esse ano vai ser o primeiro ano provavelmente negativo. Vamos ver como é que deve ser o ano que vem. Isso aí muito foi puxado também pela própria queda do boi, tá? E aqui na parte da dívida líquida, realmente ela tem uma dívida muito grande, ela tem uma alavancagem muito alta. Isso é um dos pontos mais negativos da ação. Por isso até mesmo é importante ela sempre dar resultados positivos, não ficar no prejuízo, né? Então vamos ver exatamente como vai ser esse fechamento do ano e principalmente o ano de 2025. Beleza, pessoal? Não esqueçam então de olhar as outras duas análises aparecendo em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!